da relação de banco de dados e pesquisa, né? O tempo do banco de dados e o tempo da pesquisa, né? Reflexão e banco de dados. O banco de dados, ele tem um pouco essa lógica, assim, exaustiva do inventário, de colocar tudo, tudo é possível, né? Então, agora, algumas... nos jornais, a própria imprensa, o Jornal da FAPESP, me perguntando assim, quer dizer que tem 300 museus, vocês colocaram 300 museus, tem esse lado da quantidade. Não foi essa a nossa perspectiva, a gente não está com a perspectiva da quantidade de sair colocando os museus e valorizar isso. A gente trabalhou até numa vertente muito benjaminiana, que é o oposto disso, a gente trabalhou numa linguagem mais poética mesmo, de percursos, né? Nós fizemos alguns percursos nas 8 regiões do estado e nesses percursos nós escolhemos alguns museus. Previamente nós entramos em contato e nós fomos visitando esses museus, conversando com as pessoas e sentindo um pouco também o que rendia nessas conversas. A gente tinha sempre essa intenção de trabalhar os museus com a região, com o contexto, né? Então, até por conta do próprio edital que a gente trabalhou da FAPESP, né, que é a relação dos museus com a sustentabilidade local, né? Então, a gente mostra, assim, não apenas assim, o museu, aliás, porque a gente não quer mostrar o museu isolado, a gente quer mostrar o museu na relação com os outros museus e na relação com a cidade, com a comunidade, com a sociedade. A gente valorizou mais as conexões, as relações, do que falar deste, depois daquele outro, porque a gente quer trazer essa ideia mesmo, né, assim, das relações, né? Então, o Guga vai explicar, né, quer dizer, a gente tem uma ênfase grande na ideia de percurso, né? Inclusive, a gente chama a nossa metodologia de etnografia dos percursos. E nesses percursos, tudo que a gente foi encontrando, a gente foi comentando. Então, a gente vai poder navegar por percursos e ao navegar por percursos, a gente cai no museu e aí você pode entrar no museu e vão ter uma série de informações sobre aquele museu, né? Mas, enfim, vou passar aqui a palavra para o Guga, que vai falar um pouco melhor dessas questões técnicas. E depois a gente abre para algumas perguntas. A gente não pode se alongar muito, porque tem a sessão de filme que já estamos avançando, né? Bom dia. Bom, como a Regina estava falando, uma preocupação da gente nesse projeto é que realmente tinha essas duas vias, né, que o trabalho tinha. Por um lado, essa questão dos percursos, que a Regina salientou muito para mim a importância disso. Realmente, no começo do trabalho, eu achei que a preocupação era mais o catálogo do museu, depois eu percebi a importância que isso tinha no projeto. E que tinha também uma aproximação democrática afetiva com o trabalho, com o Estado, com o Estado do Rio de Janeiro, né, com os museus em si. Então, o trabalho foi pensado nesse sentido, de não ser um site frio e apenas objetivar sobre as coisas, mas que, né, valorizasse bem a questão do Estado, o significado das regiões, né, e, enfim, levantasse os ícones, né, que representavam cada região, cada museu, cada história que o museu traz, certo? Bom, o que a gente tem aqui... Bom, primeiro, desculpa, porque a gente teve um problema que a gente... Tá tudo bem? A gente... A gente ficou só depois sabendo que tinha um problema de ter acesso à internet aqui, então a gente vai apresentar o site assim. E a gente também está fazendo, afinal, a publicação de uns 30 vídeos que foram produzidos relativos à visita de cada museu. Vão estar disponíveis no que a gente chamou de perfis dos museus. Tá? Bom, por exemplo, para vocês, então, vai ser a homepage, né, a página de entrada do site, certo? E o que é importante destacar, entre outras coisas, é que já apresenta um mapa onde a gente já associa as regiões aos temas que, né, se destacam da história ou das atividades que desenvolvem o Estado, né, acompanhado também de fotos, né, que foram produzidas pela equipe da Regina, que pegou estrada bastante aí pelo Rio de Janeiro. E a gente tem acessos para essas duas principais vias que a gente chega aos museus, né? De um lado, essa via dos percursos que foram feitos, né, pela equipe, né, que foi uma história de experiências mesmo, né, de experimentar locais, situações e narrar isso. Tá? E de outro lado, a gente tem a questão mesmo das regiões do Estado, né? Está dividido em 8 regiões administrativas, com características socioeconômicas e tudo mais, e que
é preciso também que se reconheça e conheça essas identidades diferentes, certo? Bom, partindo da página, a gente tem acessos aqui que vão levar a gente à questão dos percursos, a questão das regiões e também aos perfis. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Então, uma parte importante no site é que a gente disponibiliza dois grandes mapas navegáveis. O primeiro, ele está versando justamente as questões dos percursos que foram realizados, né? A gente tem registros dos percursos, dos caminhos, os locais. Então, vocês clicando nas áreas, elas vão se ampliar para ver, né, o destaque, aquela região, o destaque, as cidades que foram visitadas, os temas que estavam ali presentes, né? E a gente pode navegar por aqui, a gente pode entrar diretamente aqui pelos ícones e acessar as páginas dos percursos, as páginas principais dos percursos, ou então a gente pode fazer o caminho das regiões, né? E passando um mapa aqui que vai dar destaque a cada uma das regiões. Quando for clicado, a gente vai reconhecer essas divisões e poder clicar através daqui, chegar também às páginas das regiões. Então a gente tem essa entrada pelas regiões e pelos percursos. Por exemplo, então aqui, entrando na página dos percursos, tá? A gente clica aqui por uma página metropolitana, né? Ela se amplia, desenha para a gente como é que é esse recorte, né, dentro da geografia do Estado, destaca alguns ícones, alguns museus representativos também da variedade de museus que tem na região, tá? E por aí vai. O outro caminho é justamente o que a gente chama a navegação por regiões. Você clica diretamente na região, né? Ela se destaca e ele vai levar a gente a uma página que vai apresentar a região de uma maneira mais descritiva, mais objetiva, uma linguagem mais geográfica e histórica. Certo? Então a gente pode passar o mouse aqui e aí vai navegando. Eu acho que tem um aspecto interessante, é que os museus são fonte de pesquisa da história regional, né? Então, eu acho que esse ponto das regiões se alimentarem, né, da pesquisa sobre museus como fonte. Então, chegando às regiões, tá? A gente tem, para cada região, a gente construiu uma página de abertura que fala dessa região, das características dessa região, né? Conta alguma coisa da história da região e também relaciona aqui ao lado, e essa lista, a intenção da gente é que ela cresça bastante, né? Os museus que foram sendo cadastrados daquela região, tá? E daqui também você vai ter acesso diretamente aos perfis dos museus. A gente apresenta também um mapa de como é que é o caminho que foi desenvolvido, né? E seleciona alguns ícones também que são representativos. Aqui no caso a gente está falando da região metropolitana, que engloba até Itaipu, Niterói, vai a Caxias, né? Pega o Rio de Janeiro todo, e a boa parte da região metropolitana. Tá? E aqui, por exemplo, o outro mapa já fala mais da região lá da Costa do Sol, então Baixada Litorânea, como a gente assume mais a nomenclatura. E aí, chegando dentro a outra opção é a opção que a gente navega pela parte das regiões. Então, chegando a uma página de abertura das regiões, por exemplo, aqui está na página da região Centro-Sul Fluminense, sabe? Que está aqui localizada aqui no mapa, ela fica entre aqui a região do Serrano e a região do Médio Paraíba. A gente tem aqui uma descrição da região e a listagem, desculpa, até mais que eu me confundi aqui na página anterior. Perto que eu consegui ver. Tá. Essa aqui é a página do percurso. Perdão. Na página do percurso, qual é a preocupação da gente? É realmente relatar o que foi a experiência da viagem, né? Incluir vídeos também que mostram a viagem como ela foi. E aqui estão só localizados só os museus que realmente fizeram parte daquele percurso. No caso da página
da região, aí não, essa página realmente, essa listagem, ela vai crescer à medida que museus relacionados àquela região forem sendo cadastrados no site, certo? Aqui a gente vê a lógica da navegação, né? Então, chega os percursos aqui, a região, e a gente vai escolhendo, também pode escolher aqui dentro da região e já escolher o museu especificamente que você quer visitar. Tá? Isso aqui já é a entrada de uma página de perfil especificamente. E aí, quando a gente chega na página de perfil, o que a gente vai encontrar lá? Na verdade, a intenção era que a gente tivesse, para cada museu, né, uma maneira bem digna, bem completa de apresentar, não é um site, uma página que vai tentar dizer tudo sobre o museu, mas realmente botar cada museu, todos os museus um diante dos outros. Né? Então a gente entra com as informações básicas, uma imagem, uma foto da fachada, de uma parte importante do museu, uma descrição, tá, que dá uma noção bem clara para quem está visitando qual é o significado daquele museu, qual é o trabalho que se desenvolve ali. Uma parte que a gente chama de Saiba Mais, onde a gente tem as abas relacionando o histórico da instituição, o acervo, que tipo de acervo está disponível ou não, textos de download, né? Porque na verdade a internet, uma página da internet não é aquela página que você vai ler, cada várias colagens de tela. Né? Então os textos mais longos a gente coloca aqui em formato de PDF para serem baixados. Só falar sobre isso rapidamente, assim, a gente sempre teve muita preocupação, né, Mário, em relação ao nosso trabalho na Unirio, né, em termos de monografia, dissertações, teses, né, tanto no programa de memória social quanto no programa de museologia, que muitas vezes essas teses, quer dizer, elas estão ali e tal, estão guardadas, ficam na biblioteca, mas a gente não tinha uma ferramenta para disponibilizar essas teses e dissertações relativas, e monografias também relativas aos museus. Então, eu acho que esse é um serviço que a gente achou importante fazer, né? Quer dizer, então a gente está disponibilizando as nossas em PDF, né? E as outras que porventura queiram. Quer dizer, quem tiver trabalho e quiser colocar, a gente vai colocando e vai fazendo também, vai aumentando essa listagem de trabalhos, né, relativos, por exemplo, ao Museu do Ingá. Então, se tem dissertações, teses e tal, ou livros, ou assim, que façam referência, a gente pode concentrar aqui, né? Continuando aqui também, vão estar também aqui websites que estão relacionados ao museu, seja o website, algum site que o próprio museu já tenha, ou sites que, né, façam referência ao museu. E também uma parte chamada de referências, que são, na verdade, as referências bibliográficas que a gente, tudo que foi coletado, é disponibilizado ali. Continuando aqui, a gente chega a uma parte que a gente tem fotos, né, que foram realizadas pela equipe, tá? Então, fachadas, elementos importantes do museu, tudo mais, e um vídeo, tá, que foi feito durante a visita também. No final a gente tem o caminho, né, o percurso, que é um auxílio também para quem às vezes quer saber como é que eu chego a esse museu, como é que eu faço para, né, em que região exatamente, qual é a localidade que está, e uma listagem onde a gente vai incluindo algumas dicas, algumas informações que a gente vai achando, que a gente foi salientando sobre cada museu. No caso ali a gente tem estradas a pegar, né, viações de ônibus, né, se tem um acervo disponibilizado ou não. E assim, eu acho que o importante a falar aqui é que, assim, essas páginas, o museu, o site, nenhuma parte do site está fechada hermeticamente, ou seja, qualquer pessoa que esteja que, não, o meu museu, o meu trabalho está publicado, mas eu tenho informações novas, eu tenho informações extras, quero complementar, ou eventualmente tem alguma coisa que eu até queria retificar, estamos aqui, justamente essa proposta, sabe, que essa página seja enriquecida, seja sempre melhorada a página de cada museu, né? E outros museus, né, sejam se disponibilizar também para a gente acrescentar no site. Então a gente vai disponibilizar formulários para que as pessoas possam ter um guia para organizar as suas informações, para caberem dentro da estrutura do site, certo? A gente vai estar sempre aqui destacado qual é a atualização, qual foi a última atualização que foi feita no site, para que as pessoas tenham uma referência de a quando se remete aquelas informações.